Muito boa noite a todos, meus irmãos encarnados e desencarnados. Sejam muito bem-vindos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus, nosso Pai, estamos iniciando nossa reunião virtual de estudo e tratamento espiritual do Centro Espírita Isaac Lima. Convido a todos a acompanhar a leitura da página de harmonização que será lida por nossa irmã Sônia Regina Moreira Silva. A seguir, a prece inicial. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós aqui esta noite. A página de hoje é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e se intitula Olhos. Eles têm os olhos cheios de adultério. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14. Olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas e poucos os que empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. A maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de quaisquer paisagens, na identificação do que possuem de pior. Homens comuns, habitualmente, pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhe dizem respeito. Se atravessam um campo, não lhe anotam a função benemérica nos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais e imediatos que lhe possam oferecer. Se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana, que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos. Se encontram companheiros nos lugares em que atende a objetivos inferiores, não os reconhecem como possíveis portadores de ideias elevadas, porém, como concorrentes aos seus propósitos menos felizes. Ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. Ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo. Contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Muita paz para todos. Oremos, meus irmãos, unamos nossos pensamentos em torno do nome do nosso Senhor Jesus Cristo e em nome de Deus, a fim de que possamos ser merecedores da assistência, do amparo dos espíritos amigos, que têm tarefa junto a esta casa, a Casa de Isaac Lima, de nos sustentar neste trabalho de caridade. Digamos assim: amigo Jesus, em teu abençoado nome, Senhor, aqui nos encontramos reunidos, distante fisicamente uns dos outros. Entretanto, os nossos pensamentos e corações se unem em torno do teu nome. Vou te rogar, Senhor, o amparo para a nossa reunião, para o nosso trabalho, para cada um de nós, trabalhadores da tua seara, de nossas famílias, de nossos lares, dos enfermos que clamam por misericórdia, por auxílio. E assim, em teu nome, Senhor, certos do teu amparo, da tua misericórdia, permita, possamos dar início à nossa jornada da noite de hoje, dando graças a ti e graças a Deus.
Bem, meus irmãos, o nosso tema em estudo na noite de hoje tem como título Olhos Fechados. A referência, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 20. A expositora, trabalhadora de nossa casa, nossa irmã Isilda Val. Com a palavra, minha irmã. Muita paz a todos. Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos, que possamos acerenar os nossos corações e buscar na noite de hoje refletir sobre esse tema, olhos fechados, que como nosso irmão Josemar já falou, tem a sua referência no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 20 e 21. Esse capítulo do Evangelho fala sobre bem-aventurados os que têm puro coração. E os itens selecionados para o nosso estudo de hoje têm como título Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. E se refere, essa passagem, a uma comunicação que foi dada com relação a uma pessoa cega, onde se evocou o espírito Vianney Curadars com o objetivo de pedir a cura para essa irmã. Então, hoje nós vamos fazendo a leitura dessa comunicação e vamos parando e comentando à medida em que esse irmão, esse espírito, ele vai fazendo as suas explicações em relação a essa evocação. E aí ele começa assim: Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: Meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura, que apenas timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. Analisando então esse parágrafo, nós vamos observar algumas coisas que são importantes para as nossas reflexões. Primeiro, ele fala que ele não sabe fazer milagres sem que Deus o queira. E aqui importa nós ressaltarmos que milagre a que ele se refere, na verdade, são aquelas situações que nós consideramos como sendo extraordinárias para nós, que seriam como se fosse um milagre, como se fosse uma coisa sobrenatural, mas que sabemos que, na verdade, que milagres nesse sentido não existem, porque tudo se explica dentro das leis de Deus, tanto as leis que regem o mundo físico como as que regem o mundo espiritual. Então, quando ele fala de milagre, é esse milagre de fazer uma coisa que nós consideramos acima do normal que nós estamos acostumados. Então, a gente vê aqui que nem sempre os espíritos aos quais nós evocamos, pedindo a cura principalmente, eles têm esse poder de nos curar, sem que seja da vontade de Deus. E nós sabemos que, na verdade, essa vontade ela é traduzida sempre por aquilo que seja o melhor para a nossa evolução espiritual,
não é uma vontade caprichosa como a nossa, né? Dando assim privilégios a uns e tormentos a outros, mas é uma vontade que é baseada no conhecimento de todas as coisas, o conhecimento do que seja melhor e mais eficiente para nos fazer chegar mais rápido à felicidade. E embora nem sempre nós consigamos compreender os seus desígnios, né? Porque nós temos uma visão muito limitada da nossa vida como espíritos eternos que somos, não quer dizer que essa vontade de Deus esteja equivocada, muito pelo contrário. Quem se equivoca sempre somos nós por causa exatamente desse nosso pouco conhecimento. E aí, muitas vezes nós pedimos a cura desses sofrimentos, dessas doenças que nós temos. E com isso nós estamos, na verdade, pedindo que nos tire o meio de alcançarmos a nossa evolução espiritual. Porque são exatamente essas situações difíceis que nos mostram que nós trilhamos um caminho equivocado. Porque essas situações, elas nada mais são que as consequências dos nossos próprios atos. E elas são importantes para nos estimular às transformações necessárias para a nossa reforma moral. Mas isso não quer dizer que ninguém mais poderá ser curado, né? Não é isso. A cura ela vai depender do merecimento de cada um, da resignação diante dessas aflições. Se esse espírito ele tem condições de receber essa cura, né? Sem que ele se comprometa, porque sabemos que até nas curas realizadas por Jesus, a sua recomendação, quando ele curava alguém, ele dizia: vá e não peques mais, né? Vá e não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior. E nós temos inclusive o conhecimento, né, de uma das pessoas que foi curada por ele, um leproso, que foi curado e aí por não ter aproveitado a experiência, né, que ele teve da doença para poder aprender, ele retorna aos vícios antigos e aí adoece novamente. E com isso nós observamos que nem sempre a cura é o melhor para nós, por não nos encontrarmos ainda preparados para lidar com ela, por ainda termos em nós muitos vícios que nos levariam novamente a desenvolver a mesma doença, né? E muitas vezes nos comprometendo ainda mais. É claro que quando nos encontramos nessas situações de dor, né, de sofrimento, o que a gente quer é se ver livre desse incômodo, né? Tanto que sempre pedimos aos espíritos amigos, né? Pedimos a Deus, a Jesus, toda vez que fazemos as nossas preces, que tirem essa dor de nós, que nos livrem desse sofrimento, quando na verdade nem sempre isso seria o melhor para nós, porque sabemos que existe uma razão para estarmos passando por isso, né? E mesmo que nós não nos lembremos da causa, essa causa ela existe. Se nós não a encontrarmos nessa existência, é porque ela está numa existência anterior. E aí a gente vê que o Espírito ele fala para essa irmã que ela ore e espere. E aí ele dá um modelinho de prece que deve ser seguido, né? É uma orientação para que nós façamos a nossa oração, dizendo assim: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que meu corpo. Ou seja, ele fala para que peçamos a cura da nossa alma
porque não vai adiantar que o corpo fique curado se a alma ainda estiver enferma. Se aquele espírito não conseguiu ainda se libertar das causas que o levaram a esse sofrimento, né, como os vícios, as suas más tendências, não adianta que o corpo fique curado, porque mais cedo ou mais tarde ele vai acabar adoecendo novamente, porque a alma ainda está doente. Então, por isso ele fala para que oremos primeiramente pedindo a cura da nossa alma. E aí ele também fala que a minha carne seja castigada se necessário, ou seja, que o meu corpo sofra as consequências dos meus atos, para que através dessas consequências, dessas dores, possamos expiar as nossas faltas e aprendamos assim a não mais cometer os mesmos erros, né? Evitando assim novos sofrimentos. Então, quando nós fizermos as nossas preces a Deus, o nosso pedido deve ser sempre de força, de coragem, para podermos suportar com resignação todos esses momentos difíceis pelos quais nós passamos, porque sempre existem espíritos que estão ao nosso redor para nos amparar, para nos auxiliar nesses momentos que nós pedimos. Porque como Jesus nos ensinou, né, ele disse: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Então nós precisamos tomar a iniciativa da ação, tomar a iniciativa de pedir para poder receber esse amparo. É claro que na maioria das vezes nós pedimos a cura, que aquele sofrimento ele se acabe, que fiquemos livres dessa dor. Mas nem sempre isso é o melhor para nós. E aí, na grande maioria das vezes, nós não somos atendidos, né, na retirada dessa dor, dessa doença, né? E aí achamos que as nossas preces elas não foram ouvidas. E não é isso que na verdade acontece. As nossas preces elas sempre são ouvidas, mas nós também precisamos exercitar a resignação. É preciso que nos resignemos diante das leis de Deus, porque nós sabemos que toda essa situação é apenas uma consequência dos nossos próprios atos, né? E que estão, na verdade, acontecendo para nos educar, para evitar que cometamos novamente os mesmos erros e venhamos a sofrer novamente essas consequências. E aí ele continua: contudo, uma vez que aqui me acho, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornasse causa da vossa condenação. Ah, quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão o terem visto a luz. Oh, sim, como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes límpida a visão. Quando Deus me permite de cerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias, então, que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira? Aqui ele fala uma coisa interessante. Quando ele diz que os que são privados da vista
deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação, ou seja, são aquelas pessoas que estão tendo a oportunidade de expiar os seus erros, porque aqui ele fala indiretamente, que na verdade essa cegueira ela ocorreu em função da sua visão ter sido causa de escândalo e de queda numa encarnação anterior. Pois, como nos advertiu Jesus, quem matou com a espada, pela espada perecerá. E aí equivale a dizer que a criatura ela é sempre punida por aquilo em que pecou. Então, nesse caso, se alguém tem como expiação a perda da vista, é porque, em função da sua visão, esse espírito faliu em outra experiência. Pode ter sido também o causador da perda da vista de uma outra pessoa, pode ter feito alguém perder a vista por conta de excesso de trabalho, por maus tratos, por falta de cuidados, enfim. Nesse caso, a pessoa passa pela pena de talião. Pode acontecer também de o próprio espírito solicitar essa expiação em função do arrependimento que ele sente quando chega do outro lado. E aí se dá conta dos inúmeros erros cometidos e, para evitar de cometê-los novamente, nessa nova oportunidade, pede para que retorne cego, aplicando a si mesmo a recomendação de Jesus que diz: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. É claro que quando a gente olha essa passagem de Jesus, a gente não leva ao pé da letra, mas nesse caso, quando nos encontramos no plano espiritual e temos a possibilidade, de fazer a programação de vida em função do remorso que nós sentimos, nós podemos sim pedir que essa visão nos seja tirada para podermos evitar cometer esses mesmos erros novamente. E aí, refletindo sobre essa questão dos olhos serem motivos de queda, nós vamos encontrar no livro Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, uma mensagem que fala sobre olhos bons e olhos maus, onde Vinícius nos fala que os olhos são a luz do corpo. É por meio deles que o homem se orienta e se guia, não só em seus passos, como no juízo que faz das coisas. Se os olhos são bons, seus passos são acertados e seus juízos retos. Se maus, seus passos são dúbios e seus juízos falhos, visto como tudo depende dessa circunstância capital. Então a gente vê que os atos dos homens, que a maneira que eles veem e que julgam as coisas vão estar sempre relacionadas diretamente com a sua moral. Ele também nos diz que, do mesmo modo que o nosso corpo possui os órgãos da vista para poder enxergar o plano físico, que também a alma possui órgãos visuais para o plano espiritual. E que esses órgãos eles vão naturalmente sofrendo a influência do progresso, e da evolução que o espírito vai realizando através dos tempos. Quanto mais evoluído, mais ampla a visão desse espírito. Então, é por isso que um mesmo fato ele pode ser julgado sob diferentes prismas. As facetas de um mesmo acontecimento elas vão assumir proporções muito diversas, de acordo com a natureza, com a evolução dos olhos espirituais que o estiverem observando. Então, é muito comum nós observarmos isso no nosso dia a dia. Quem é que não conhece uma pessoa
que só vê o lado ruim das coisas, que é extremamente pessimista. Existem essas pessoas que apenas veem o lado mal dos homens e das coisas. Elas não conseguem enxergar o lado bom das situações, porque, na verdade, a sua capacidade de avaliação das coisas, ela está relacionada com essa evolução desse órgão visual da sua alma, né? Que, por sua vez, vai se desenvolvendo à medida que o espírito vai evoluindo. Então, por mais que ele se esforce, não consegue ir além dessa visão acanhada que ele possui. Mas, por outro lado, né, e infelizmente não tão comuns, existem aqueles olhos que enxergam sempre o lado bom dos homens e das coisas, né? São aquelas pessoas otimistas, aquelas pessoas que sempre enxergam o lado bom, aqueles que têm a capacidade de observar, né, o potencial de bem existente em cada um, porque nós sabemos que todos nós temos esse potencial, né? Até aqueles que se mostram mais cruéis, mais perversos, eles têm dentro de si o germe do amor. Eles têm no recôndito dos seus corações algo de bom, algo de belo, que em algum momento de suas vidas vai se desenvolver e algum dia também vão alcançar a sua perfeição, porque nós sabemos que o mal, ele é uma contingência, ele não é uma realidade. Somente o bem, ele possui existência real e imperecível. Então, todos os seres da criação um dia alcançarão essa perfeição. Então, nós podemos dizer que quanto menor a evolução moral do ser, mais acanhada é a sua visão do bem, ficando assim mais sujeito às quedas e aos escândalos aos quais se refere o Espírito Vianney nessa passagem do Evangelho. Então, quando ele diz que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação, é porque estão tendo a oportunidade de reparar os seus erros e, consequentemente, eles estão galgando mais um degrau na sua escalada evolutiva. E à medida em que se desenvolvem moralmente, vão, consequentemente, desenvolvendo esse órgão virtual da alma, ficando mais aptos a enxergar o bem e se comprometer menos. Por isso, nós devemos nos resignar diante das dificuldades da vida. Quando nós nos revoltamos, nós acabamos nos comprometendo ainda mais e aí temos a dor como consequência. Então ele continua a mensagem. Ó bem-aventurado cego que quer viver com Deus, mais ditoso do que vós que aqui estáis. Ele sente a felicidade, toca-a, vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos os olhos, estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas a teu turno, ora,
E ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, recebei todos vós que aqui vos achais reunidos a minha bênção. Vianney Curadas, Paris, 1863. Nós podemos, então, tirar uma grande lição dessa passagem. Ela não é apenas um ensinamento para aqueles que são desprovidos da visão física, mas para todos nós que estamos aqui encarnados e com certeza trazemos as nossas expiações, as quais muitas vezes já tentamos nos libertar e não conseguimos. Essa mensagem nos mostra que as aflições da vida têm por objetivo a cura do espírito, impulsionando-o ao progresso, e por isso nós devemos sempre bendizer todas as oportunidades, por piores que elas nos pareçam, porque são sempre a misericórdia divina agindo em nosso favor. E com certeza elas nunca faltarão em nossas vidas. Sempre teremos novas oportunidades para podermos evoluir. Então, meus irmãos, diante de todas essas reflexões, que saibamos aproveitar todas essas oportunidades que Deus nos dá diariamente em nossas vidas. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, estamos nos aproximando do final de nossa reunião. Gostaríamos de agradecer a colaboração de nossa irmã Sônia Regina e nossa companheira Isilda Val, ambas trabalhadora da Casa de Isaac Lima, assim como todos os nossos irmãos que com suas presenças virtuais prestigiaram a nossa reunião. Vamos assim unir mais uma vez os nossos pensamentos desta feita para agradecer. Digamos assim: Senhor Jesus, em teu abençoado nome, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, de bondade, de misericórdia e de justiça, por nossa reunião da noite de hoje, pelas graças que alcançamos na noite de hoje, Senhor, pela paz que percebemos vibrar em nossos corações. Graças te damos, Senhor, graças damos a Deus. Bem, meus irmãos, convidamos a todos que permaneçam em prece até o final de nossa mensagem musical. Desta forma, estaremos favorecendo para que a espiritualidade amiga interceda em nosso favor com o passe à distância. Muita paz a todos.